Graça e paz, meus amados que estão assistindo, mais um vídeo. Hoje o tema desse vídeo é o espinho da carne de Paulo. O meu celular, a câmera frontal, ela tá muito ruim e eu tô gravando pela traseira, então se desfocar um pouco, me perdoem, né, porque eu não consigo ver a minha imagem, como é que tá aparecendo para vocês. Pessoal, toda honra e toda glória seja dada a Deus. É um assunto bem delicado. Esse canal ele vai tratar de assuntos polêmicos, tá? Coisas que a maioria não fala. E que muitos estão aí escondidos, muitos dos remanescentes de Deus estão escondidos. Por quê? Porque por causa desse sistema de dogmas, né? De coisas que eles não falam. Mas a consequência de não se falar, ela é gravíssima, né? Porque a gente vê muitos pastores até sofrendo as consequências. E eu vou ser bem objetivo nesse vídeo. Eu vim falar do espinho da carne de Paulo. Eu não vi, eu procurei, porque eu falei, Senhor, não é possível que não exista ninguém falando isso. E eu fui procurar no YouTube. E eu digitei assim, o espinho na carne de Paulo era um pecado? E ninguém falou, teve um pastor que falou, que perguntaram para ele estava respondendo uma pergunta e ele ficou meio que até, como que fala, escandalizado com a pergunta e falou assim, não pode ser um pecado. Mas por que não pode ser um pecado? Paulo era o que? Era o santo? Não, gente, com todo respeito, é lógico que ele era um servo de Deus, mas a gente precisa parar de endeusar homens. O único que não tinha pecado foi aquele que se entregou na cruz, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, ele é um vaso de barro, ele mesmo falou. Agora eu quero ler com vocês a passagem de 2 Coríntios que fala disso. O que é esse espinho na carne de Paulo? 2 Coríntios capítulo 12. Vamos começar... Não vamos pegar fora de contexto, vamos entender o contexto geral da onde que veio esse espinho, né? Então, a visão celestial, o espinho na carne. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, de que o homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Aqui não está escrito doença, está escrito fraqueza. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Observe, quando eu falo óbvio das escrituras, no começo ele falou que conhece um homem, ele não falou que era ele. Ele falou, eu conheço um homem, Conheço um homem em Cristo, tá? Então, aqui no espinho, quando ele vai falar do espinho, ele já começa a falar dele. Ele fala assim, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que é esse a fim de me esbofetear? Humilhar.
Então, o espinho da carne, eu vou acabar de ler e a gente vai falar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Então, no final, no último versículo, observe que ele não falou só do espinho, ele abrangiu. Ele falou assim, ó, eu sinto prazer não só nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, em todas as dificuldades dele, ele via que Deus estava ali moldando ele para que ele não se exaltasse. Então vamos lá. Muitos gostam de falar que o espinho da carne de Paulo era uma enfermidade. Mas aí eu me pergunto e pergunto a você também, porque esse canal e esse vídeo aqui não é para decretar nenhuma verdade ou ficar falando que é isso, é aquilo, mas é para que a gente venha ter mais temor e reverência da palavra de Deus. E também para que a gente venha simplesmente abrir uma possibilidade e não fechar todas, como muitos fazem. Então assim, é uma doença. Eu penso comigo, gente, o seguinte, se fosse uma doença, por que ele não teria falado aqui? Olha, eu sofri uma enfermidade, né? Um espinho na minha carne, a saber, uma enfermidade, assim, assim, assim. Não. Ele fala aqui, o mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear, ou seja, de me humilhar. Então, para uma pessoa, gente, que teve as revelações que Paulo teve, né? No começo ele não fala que é ele fala que conhecia um homem, para você ver que a narrativa depois muda e ele acaba falando que era ele, mas ele não queria tanto assim dar ênfase nisso, né? Então, o que a gente observa? Esse espinho era algo que humilhava ele, que envergonhava ele. Então você imagina Paulo, vamos ver a história dele? O que Paulo, ele era? Ele era um judeu fariseu, muito zeloso da lei ao extremo, a ponto de matar, perseguir e matar cristãos antes dele se converter, né? Por zelo da lei, por ele achar que os cristãos na época eram idólatras, né? Então ele perseguia cristãos e ele era ali um fariseu muito zeloso da lei, ele praticava a lei. Então quando ele foi convertido, que ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, Paulo ele sempre foi muito assim, né? Vamos falar numa linguagem mais habitual, ele sempre foi boca dura mesmo, de falar mesmo, de repreender, né? De exortar. E o livro de Romanos eu acho maravilhoso, né? A explicação que ele dá da graça é muito boa. Vamos falar sobre isso depois. Mas, gente, você imagina, para uma pessoa como Paulo, tão zeloso da lei, o que seria mais humilhante para ele, né? Se não uma debilidade, um pecado, sim. Por que não? Ele não era Jesus. Ele era, sim, um vaso muito usado por Deus, porém um vaso de barro, né? Então, assim, gente, quanto mais a gente tem que parar de endeusar pessoas, né? E muitas das vezes eu já ouvi situações terríveis de pastores que tiraram a própria vida, infelizmente. E tinha até um pastor famoso esses dias falando que um amigo dele, também pastor, ele falou assim que tirou a própria vida, por quê? Porque ele caiu num pecado, né? E foi, acho que brevemente ou um pouco exposto ali dentro do ministério, e teve toda aquela repercussão, mesmo que interna, mas teve, e ele não conseguiu lidar com aquilo. Gente, olha o tamanho da responsabilidade que a gente joga em cima de líderes, endeusando pessoas,
né? Então, muitas das vezes, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque aqueles que estão lá em cima pregando, maior do que a autoridade é a responsabilidade e o peso que essas pessoas carregam. Então, isso não tira delas a humanidade. Elas continuam sendo humanas, gente. Elas continuam tendo dificuldades, né? E esse espinho na carne, na minha opinião e pela minha experiência, tá? Eu não tô falando que mas eu penso que poderia ser sim um pecado. Não um pecado, tipo assim, ele adulterava, ele fornicava sempre. Não, gente, existem várias, né, formas de debilidades. Por exemplo, existem pessoas que têm uma debilidade, ela gosta de falar mal dos outros. Entendeu? E muitas das vezes a pessoa fala sem perceber e depois ela vai se dar conta e fala assim, poxa, eu não devia ter falado, né? Não é assim? Ou pessoas que são viciadas, ela tem um vício de jogo. Ela vai ali, joga e depois ninguém sabe, ela fala, ai meu Deus, eu não queria jogar, mas ai, fiz uma aposta ali. Entendeu? Então, assim, existem debilidades que são as fraquezas, que são espinho na carne. Aquilo humilha a pessoa. A pessoa fala, Senhor, eu tô te servindo, o Senhor conhece o meu coração, sabe da minha intenção de querer te servir. Por que que eu não consigo me libertar disso, Senhor? Por que que a minha mente fecha e quando eu vejo eu já cometi isso? Olha que humilhação. E aí, a gente pode pensar o seguinte, se Paulo então não tivesse esse espinho na carne para humilhar ele poderia ser o quê? Porque se o espinho ele tinha para ele não se engrandecer, então se ele não tivesse o espinho, ele ia se engrandecer, certo? Ele ia se engrandecer do quê? De ter tido essa experiência da revelação e de santidade. Tipo, olha, eu sou tão certo, eu aplico a lei certinho, eu sou tão bom que Deus, eu sou favorito de Deus me mostrou essas revelações, né? Se Paulo com espinho na carne, ele já era tão ali firme, né? Nas pregações, nas exortações. Você imagina se talvez ele não tivesse. Talvez ele poderia ser aquela pessoa que se acha melhor, até se achar o próprio Deus, né? Ou não, olha, eu acho que eu sou irmão de Jesus Cristo mesmo, eu sou melhor, porque eu não tenho pecado nenhum, não tenho fraqueza, e Deus me revelou essas coisas. Eu acho que eu sou um ser sobrenatural, eu não sou desse mundo, eu não sou humano. Talvez a pessoa podia chegar até no nível desse, já que era um anjo, né? Então, o que que Deus permitiu? Essa fraqueza, essa debilidade, esse espinho na carne, fraqueza que tá bem nítido, né? Era uma fraqueza de Paulo. A fraqueza, ela não é doença. A doença um acidente ou uma fatalidade. Tá? Quando ele fala fraqueza, é uma situação em que ele se sentia fraco diante daquela situação. Ele não conseguia lidar com aquilo, né? Então, gente, que a gente possa pensar nisso. E ao pensar nisso, o que que Paulo fala? Não, agora eu vou me alegrar, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Por quê? Porque eu sou um vaso de barro, eu sou pecador mesmo. É isso que Paulo quis dizer aqui. Não é que ele fica feliz de ter essa fraqueza, de ser perseguido. Não, mas é que ele conseguiu entrar num nível e falou assim, olha, eu não presto mesmo. Não importa o que eu faça, eu não presto. Né? Não é por merecimento que eu estou sendo salvo, não é por merecimento que Deus me usa, não é pela meus estudos, não é porque na minha disciplina eu acordo, eu faço isso. Não, não é nada disso. É graça. Sabe por quê? Eu vou falar sobre a pré-existência aqui também, que é outra coisa que quase ninguém fala. Alguns canais, graças a Deus, já falam. Mas, gente, só o fato de Jesus ter vindo resgatar a gente já ganhou tudo. Tudo que vier mais é pura graça e graça também. E dele ter vindo, dele ter se entregado para resgatar a gente daqui, que a gente merecia nada. Nada, porque cada um de nós que estamos aqui, ou está aqui porque escolheu, né? Porque quis mesmo, e ou está aqui porque ficou neutro. Deus, ele fala, seja quente ou frio, se for morno, eu vou te vomitar. Muitos estão aqui porque foram vomitados. Isso daí é o assunto pra gente ver daqui a pouco, em outros vídeos, mas
Vamos parar de endeusar homens. Vamos dar o direito de humanidade aos líderes. Principalmente Paulo aqui, ele gente, tá óbvio. Isso aqui tá óbvio nas escrituras. O espinho na carne de Paulo era uma fraqueza que humilhava ele. E ele era uma pessoa zelosa da lei. E isso tem tudo a ver, batia na fraqueza dele, entendeu? Naquilo que ele mais gostava, de ser temente a Deus e de ser zeloso da lei. Então, gente, não pare a caminhada com Cristo pelo seu espinho na sua carne. Se você tem uma fraqueza, levante-se. Caminhe com Deus. Você ainda não está frequentando uma congregação? Não está em união, em comunhão com irmãos? Não foi aceito em algum lugar? Não desanime. Existem outros lugares, vai orando, jejua ali o tempo que você conseguir, levante-se mais cedo, faça a sua oração, leia a palavra de Deus, entre em comunhão com Deus. Não deixe um pensamento de que você não é filho, só porque você tem uma fraqueza. Não, Senhor, eu tenho essa debilidade, eu não presto mesmo, mas o Senhor é santo, o Senhor é bom, me aceita, Pai. E me transforma, porque dependendo, Paulo, Deus falou que ele tinha que ficar com essa debilidade, mas em muitos casos, Deus, ele tira a debilidade, né? Eu acredito que ninguém sai desse mundo sem pecado. Eu acredito que, e depois vou mostrar para vocês nas escrituras, que a glorificação vem depois da morte, depois que a gente sai, enquanto a gente estiver nessa carne, nós seremos pecadores, vamos pecar, por isso a necessidade de Jesus Cristo ter se entregado, porque se nós conseguíssemos viver sem pecado, gente, porque então Jesus teria que ter vindo nos resgatar, né? Ele pagou a nossa conta, a nossa dívida, tetelestai, quando ele fala está pago. Isso é maravilhoso, gente, a obra da graça. Tá? Então, obrigado você que ficou até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, que eu vou tentar responder a vocês da maneira que eu conseguir, que o Espírito Santo me der. Tá? Mas essa foi a mensagem de hoje. Resumindo, não pare a sua caminhada com Deus por conta das suas fraquezas. Não fique endeusando os seus líderes. Se você frequenta alguma igreja e algum líder caiu, tenha misericórdia como Deus tem de você, né? Ele é um vaso também de barro. Tá? Então vamos ter misericórdia uns dos outros, como Deus tem da gente. Vamos parar de endeusar os líderes e vamos seguir, gente. Tá? Você que se acha aí como falo, improvável, né? Ah, não, pra mim eu não tô à altura, eu ainda tenho muita coisa para mudar para poder voltar lá na comunhão com a igreja, ou para poder entrar. Não. Venha como você está, porque o trabalhar é de Deus. Tá bom? A gente faz a nossa parte, um dia após o outro, mas não pare de orar, não pare de acreditar. Jesus está voltando, estamos nos últimos momentos, tá? O apocalipse já está acontecendo. Então, pega esse espinho na carne que você tem e glorifica a Deus e fala: Senhor, é isso mesmo, eu não presto, mas o Senhor é santo. Santifica-me, Senhor, a cada dia, para que quando eu sair dessa carne, eu possa entrar na glorificação do teu reino, que na verdade já está dentro de nós, tá? E vamos ver isso em outro vídeo também, um assunto vai puxando o outro. Muito obrigada a você que ficou até aqui, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue com vocês, amém. E até o próximo vídeo.